O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Pelo Lincoln Show das Ilhas Maurício, vai lá, Raí para a cobrança desse pênalti, é a chance do Brasil colocar 2-0. Atenção, correu, Raí bateu, gol! O amigo e a amiga do meu time de botão é bem-vindo e bem-vinda. Eu me chamo Leandro Amin, estou ao lado de Paulo Júnior. Hoje visitaremos o Raí em Ribeirão Preto, em São Paulo, em Paris, um pouquinho em cada uma das etapas, das gomas por onde Raí passou, morou, esteve, mas principalmente em São Paulo. A gente vai contar daqui a pouquinho sobre a vida do Raí na seleção, que coincide em parte grandíssima com o tempo em que ele joga no São Paulo Futebol Clube e muda a história daquele clube, embora a primeira convocação dele para a seleção tenha sido, e isso a gente hoje não consegue, tudo bem que o Botafogo de Ribeirão milita na Série B, né? É um dos 40 times aí do país, então vai muito bem, embora esteja na parte de baixo da tabela. Mas hoje a gente não consegue olhar assim um jogador do Botafogo de Ribeirão cotado para a seleção. Isso aconteceu, o Raí também acaba convocado para a seleção como jogador do Paris Saint-Germain, e aí é Copa de 94, é tetracampeonato, e é uma história que a gente separou, e eu já mando meu abraço para você, Paulo Júnior, porque eu acho que o Raí é um daqueles caras para os quais a conversa caminhou para um lado meio injusto ou meio incerto. Tem muito não foi bem assim na história do Raí com a seleção brasileira. E algumas coisas que são diferentes do normal mesmo. Aconteceu com o Raí e a seleção alguns cortes, algumas interrupções de jornada que não são muito normais de acontecer. Então vamos contar essa história até para fazer justiça para o Raí, mas também para elucidar alguns porquês, tentar achar algumas explicações, porque afinal de contas é um camisa 10 que ganhou a Copa do Mundo com a camisa 10 da seleção. Isso não é pouca coisa. Raí jogou pelo São Paulo e pelo Paris Saint-Germain, é um dos maiores ídolos da história dos dois clubes, isso não é pouca coisa, e a seleção estava ali. Talvez não tenha virado o Raí da seleção, mas é um personagem muito, muito grande, a gente vai contar a história do Raí pelo viés da seleção brasileira. Tudo bem contigo? Dari Leandro, um abraço para quem segue o meu time de botão. Pois é, o camisa 10 da Copa do Mundo de 94, no fim das contas, não tem tanta moral assim na memória de seleção brasileira, concordo contigo, vamos passear por essa história, e a hora que você apresenta os números, 49 jogos, a grande maioria de amistosos, né? Pouquíssimos jogos valendo 3 pontos de fato, a gente fica curioso para pensar um pouquinho mais, para entender um pouco mais, para tentar elaborar um pouco onde que o Raí foi perdendo espaço aqui e ali, depois desse começo que é de fato, como você destacou, fascinante, né? O meia do Botafogo de Ribeirão Preto estreou na seleção em Wembley. Não é pouca coisa, é um jogo, inclusive, marcante, né? Famoso na história dos amistosos, dos torneios amistosos da seleção brasileira. Vai ser legal viajar pela carreira que poderia ter sido mais brilhante, mais intensa do Raí com a seleção.
O Raí está no aquecimento de Wembley para entrar em campo já já com a camisa 17 pela Copa Stanley House. Ficou na memória, né, Paulo, o último ato do Raí pela seleção, em 1998, no Maracanã, Brasil contra a Argentina. Era o último amistoso antes do Zagallo fazer a convocação para a Copa, e o público carioca lá no Maracanã, primeiro ele pediu o Edmundo. Eu assisti todo esse segundo tempo, dia desses, né? Um pouquinho antes de insultar o Raí, a torcida pediu o Edmundo. Torcida carioca ali, o Edmundo em 97 tinha feito tudo o que fez, e logo depois soltou o icônico grito Raí, vírgula, pede para sair. E o Raí não saiu, e não foi mesmo para aquela Copa do Mundo, né? Os meias daquela Copa foram Giovani, que também teve uma passagem rapidamente interrompida naquele... Que não teve nem tempo de ouvir para pedir para sair, porque não deu tempo, não deu tempo de ouvir o grito. Pois é, 45 minutos contra a Escócia. E, fim, o Juninho Paulista, que era o escolhido do Zagallo para ser o tal número 1, se machucou com gravidade, não pôde ser ele. No fim, com Giovani escanteado e Juninho machucado, foi o Leonardo ali que fez a meiuca junto com o Rivaldo mais espetado. A gente vai até lá, a gente vai até 98, mas a gente já adianta que aquele momento de forma alguma define o Raí na seleção. Aquela foi inclusive a única chance que o Raí teve em todo o ciclo, né, desde o Tetra até a Copa de 98, foi a única vez que o Raí fardou a amarelinha. Então a gente vai entender, vai contar aqui como que o Raí tantas vezes ganhou oportunidades grandes na seleção, mas por algum motivo não deu o clique ali para ser, para ficar, para permanecer na vaga no time, nos lugares onde ele foi colocado em algum momento. O Brasil jogou na Copa Stanley House de 87 contra a Inglaterra, com Carlos, goleiro do Corinthians, Josimar, lateral direito do Botafogo, Geraldão, do Porto, Nelsinho, do São Paulo. A escalação está meio confusa aqui. Ricardo Rocha, do Guarani, na quarta zaga, Nelsinho, do São Paulo, na lateral esquerda. Douglas, do Cruzeiro, Silas, do São Paulo, Edu Marangon, da Portuguesa, Valdo, do Grêmio, Mirandinha, do Palmeiras e Miller, do São Paulo. Entraram, pertinho do fim do jogo, Dunga, do Santos, e o Raí, do São Paulo Futebol Clube, na ficha que coloca como do São Paulo, mas ele ainda estava no processo de sair do Botafogo de Ribeirão. Carlos Alberto Silva é o técnico. Não sei se você quer cantar a Inglaterra, Paulo Júnior. Cantarei. Mas é um time com uns caras, hein? Tem uns caras. Tem gente interessante. Peter Shilton, Gary Stevens, Tony Adams, lenda do Arsenal, Terry Butcher, Stuart Pearce, Peter Reid, Brian Robson, Chris Weddle, Peter Beasley, Gary Lineker, jogador então do Barcelona, e John Barnes, atacante do Watford, o técnico Bob Robson. Você cantou a seleção brasileira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 estreantes na seleção, tal qual o treinador. Estreia também, primeiro jogo do Carlos Alberto Silva. Peter Shilton ou Fábio? Fábio. Offside, a free kick. The one thing you must do when you've got Hateley in the side is you must get wide and get the right sort of crosses in. You know, he needs the right type of service. It's no good having him there and playing in balls from that angle. Brazil, in fact, bringing on two substitutes. One is Rai. They're taking off Silas and Edu. And that's Dunga, the number 15. And this is Rai. Now, I wonder if you notice a similarity. He's the brother of the great Socrates, the great Brazilian star of the last couple of World Cups. Socrates was now retired, but this is his brother, who goes under the name of Rai. It's Muller. Rai. Little touch by him. Muller. It's a great first touch, and Dunga waiting in the middle. And here's Barnes for England. To Reed. Fresh legs have quickened up the pace that little bit. Acabamos de ouvir, então, a seleção brasileira em campo. Entrou o Raí, como eu disse, com a camisa 17. E se você tiver prestado atenção, o idioma inglês aí é
O narrador fala bonito, em inglês dá até para entender um pouquinho melhor, mesmo quem, como eu, não entende muito de inglês, mas ele cita, né, na entrada do Raí, e é o lead, né, é a manchete ali, é o que se fala do Raí para quem está de fora, para quem é de longe, para quem não conhece muito. O cara é o irmão do Sócrates, né? Então a narração dá esse destaque. Entrou o Raí, esse cara que entrou aí, ele é irmão esse sim, conhecido mundialmente, Sócrates, naquele momento. Era uma série de amistosos, Pauleta, às vésperas da Copa América. O Brasil fez 5 jogos em 2 semanas, então foi um intensivão, e nesses jogos, a gente está chamando de jogos de amistosos, a Stanley House era uma competição, era um triangular ali, amistoso. O Brasil, então, jogou 5 jogos em 2 semanas, e o Raí, depois dessa estreia em Wembley, jogou 26 minutos, na derrota do Brasil contra a Irlanda, 1-0 para a Irlanda, e aí virou titular contra Escócia, Finlândia e Israel. 3 vitórias, 2-0, 3-2 e 4-0. Ele virou titular em parte porque o Silas, nessa excursão, né, nessa estadia do Brasil, o Silas se machucou. Aí a vaga ficou para o Raí. Contra a Escócia, né, e essa Stanley House, como eu disse, era um triangular com Brasil, Inglaterra e Escócia, o Raí marcou o seu primeiro gol. Ou seja, na primeira titularidade do Raí, ele correspondeu aos 5 do segundo tempo, ele marcou o seu primeiro gol pela seleção. Galvão dá o lead, é Raí, é gol do Raí, o Raí jogando com a camisa 8. Vamos ouvir o Brasil campeão na Inglaterra, com o Raí fazendo gol. Um time jovem que vem aí com algumas alterações. Um retorno, portanto, de Edu da Portuguesa no meio-campo, em lugar do Edu do Palmeiras, que jogou contra a República da Islândia, e começando a partir do Raí, o irmão de Sócrates. Ele entrou no segundo tempo, a 12 minutos do final, no jogo contra a Inglaterra, entrou na metade do segundo tempo no jogo contra a Irlanda, e como o Silas está machucado, voltou a sentir a contusão, o Raí entra dentro nessa partida contra a Irlanda. Autoriza o árbitro italiano, começa o jogo no Hampton Park. Aí vamos identificando o jogador do Sérgio. Certíssimo, toque de cabeça para Nelsinho. Botou velocidade em cima de gol. Olha o cruzamento, vem por baixo, Meclis tira. Outra vez Nelsinho, tem Valdo atrás. Bate direto pro gol, olha o Raí, bateu! Gol! Ele bate forte. O toque. Ele vai para outra cobrança. Raí fechou no lance depois da defesa de Goran. Espertíssimo no pé direito. Brasil na frente. 1-0 no de Raí, número 8. Outra vez para você curtir. Goran fez a defesa. Raí desceu bem. Botou o Brasil na frente. 1-0. E aí vai o Brasil desfilando o seu futebol. Raí abre bem o espaço, pode até bater pro gol, hein? Prefere o lançamento, ele tenta por cobertura em cima do Dora. E aplaudido por todo o estádio pela sua visão de jogo. Olha o replay. No treino antes do jogo com a Irlanda, deixa eu contar aqui que estava lá assistindo, ele fez no Carlos um gol igualzinho, de fora da área por cobertura. Ele fica pedindo um escanteio, mas ergue o braço. Luigi Agnolin determina o final do jogo. A importante vitória brasileira. 2-0 em cima da Escócia. 2 para o Brasil. Um gol de Raí, outro de Valdo. 0 para a Escócia. O Brasil se recupera plenamente da derrota no último sábado no jogo contra a República da Irlanda. Marca um importante resultado, o melhor de uma seleção brasileira aqui nesse Hampden Park. E conquista o troféu Stanley Hall com um empate 1-1 contra a Inglaterra em Wembley. E uma vitória 2-0 contra a Escócia aqui no Hampden Park. Aí o presidente... E é um gol de título. Se a gente quiser forçar um pouco a barra, é um gol de título, né? É o gol da vitória contra a Escócia que fecha esse triangular. Como você já citou, esse Raí que estreia pela seleção em 87 ainda não é o Raí do São Paulo, é um Raí negociando. O Botafogo, em Ribeirão Preto,
já está ficando pequeno para ele e já é uma transação que está para acontecer. Ela se dá no inverno, de fato, ali por agosto, né? Esses jogos são ali no meio do ano, maio para junho, fecha o negócio com o São Paulo meio em agosto, oficializa de fato em setembro, é um jogador para estar no São Paulo a partir do segundo semestre, mas ele tem uma pequena lesão, vai estrear no São Paulo só em outubro de 87. Então o Raí chega ao Morumbi com 22 anos, já tendo gol na seleção brasileira, já sabendo que seu passe foi bastante disputado. Teve o Corinthians, teve o Palmeiras, teve o futebol mexicano tentando buscá-lo no interior. Ele preferiu o São Paulo. O Raí já chega ao São Paulo jogador de seleção brasileira, portanto. É bom tomar decisões boas na vida, né? Porque se o Raí aos 22 anos vai jogar no futebol mexicano, de quem estaríamos falando hoje nessa gravação, né? Eu não sei se o Raí jogaria, teria a carreira que teve se fosse para o futebol mexicano em 1987, com todo respeito ao futebol mexicano, mas é que São Paulo é São Paulo, né? E o São Paulo do Telê é o São Paulo do Telê. Passagem pouco lembrada é a do Pan-Americano. Acabou o Pan-Americano no imaginário das pessoas, né? O Pan-Americano não existe, né? Você não sabe me dizer onde é o próximo Pan, né, Paulo? Eu só sei porque agora voltou com tudo, né? Temos uma candidatura firme aí, Rio de Janeiro, Niterói. E o Pan vai voltar. O Pan vai voltar. Eu podia forçar a barra e dizer que o Pan vai voltar para casa, mas não dá para dizer também. Não dá para dizer também que estamos na casa do Pan-Americano. Mas tá embaixo, tá embaixo. Aconteceu entre essa excursão aí com a seleção, Copa América e tal, e a estreia do Raí no São Paulo, né? Teve duas coisas. Uma é a Copa América, daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. A Copa América é bastante importante para a carreira de qualquer jogador que aspira futuro na seleção, mas a outra, e a gente começa falando sobre o Pan-Americano, aquele, né? Enquanto Oscar Schmidt vencia David Robinson e a seleção americana no basquetão, o Brasil do futebol vencia o Chile em campo, no gramado, e levava o ouro. E era uma seleção boa, né? O Brasil não levou, pode não ter levado o time A de cima mesmo, mas era um time bem cascudo, era um time com jogadores grandes. O Brasil jogou esse Pan com Evair, João Paulo, Pita, Edu Marangon, Valdo, Tafarel, Ricardo Rocha. Time, cara, um time que poderia estar fardado nas grandes competições. O Brasil levou a sério, então, o PAN, algo que hoje a gente já não vê mais, mas na época era um PAN a ser levado a sério, e tinha o Raí, time estrelado, com o técnico que também era o técnico da seleção de cima, o Carlos Alberto Silva. No entanto, Paulo Júnior, o Raí se machucou durante o Pan-Americano, então a campanha vitoriosa não tem o Raí fazendo gol de título dessa vez, jogando a decisão, aparecendo bem, porque o Raí se machucou durante o Pan, e isso, inclusive, afetou a sua data de estreia pelo São Paulo. 14 ouros, 14 pratas, 33 medalhas de bronze, 61 medalhas o Brasil levou naquele Pan, de 15 de agosto de 87 até lá a finaleira, 20 e poucos já de agosto. Só figuraça, viu? Só figuraça. Essa lista aqui é boa do Pan-Americano. Bom jogador, bom jogador. Dizem que um pouco fominha, né? Mas no basquete tem que ser, né? Também, né? Senão, pô, se você arremessa melhor que o seu colega, vai tocar para ele. Por quê? Muito legal. O basquete tem essa coisa, né? O cara que não é um grande arremessador, primeiro que para jogar no basquete, um time já é uma grande conquista, ao contrário do futebol, são só 5 vagas, né? O futebol tem 11, tem o dobro na linha, mais o goleiro, é mais fácil, né? Você conseguir uma vaga no time de futebol. Mas tem o cara que de repente não é bom de arremesso, ele tá ligado que ele nunca vai arremessar uma bola de vitória na vida. Tem que ter um poder de resignação ali, né? Porque até o jogador mais, né, o zagueiro, o cara que não tem a chance de fazer muito gol, no último lance ele vai para a área, pode ser o gol dele de cabeça. No basquete o cara já sabe de pronto, assim, pô, eu nunca vou decidir um jogo.
Pois é. Copa América, jogada na Argentina, em triangulares. E o Brasil fez vexame, dá para dizer, né? O Brasil não passar de fase numa Copa América, acho que não é exagero dizer que a frustração dá para chamar de vexame. Só fez 2 jogos, portanto, não avançou no seu triangular. Raí com a camisa 8, jogou as 2 partidas. Esse é o momento da transação, né? Da negociação. Então, a turma, né? A equipe do Raí no Brasil, o pessoal decidindo, clube para lá, para cá, para onde que ele vai. A estreia, Brasil 5, Venezuela 0, um jogo tranquilo, esperava, né? O Brasil já esperava vencer a Venezuela. O Raí, segundo a revista Placar, jogando bem, mas sumido em alguns momentos, sem grande brilho, portanto. E o técnico da seleção, Carlos Alberto Silva, declarou que queria o Raí mais perto do gol, se revezando com o Careca. Ele chegou a dizer mais elétrico, mais participativo, queria o famoso pisando na área, participando mais ali da finalização, da parte final do campo. E aí o Brasil toma 4-0 do Chile, toma uma goleada do Chile, ganhou do time mais fácil, tomou um pau do time com o qual disputava a vaga, caiu fora da Copa América. Mas quem não faz, leva. O Chile jogou no contra-ataque e aproveitou as bobeiras da defesa brasileira para ganhar o jogo de goleada e afastar o Brasil da Copa América. 4-0 é demais, mas foi isso mesmo. Veja os gols. Contreras jogou na área, Nelsinho, toque de cabeça! Nem Júlio César, nem Ricardo. Repare, ela vem, Júlio César não estava marcando ninguém fora do lance, o Nelsinho entre 3 chilenos. Júlio César lá na entrada da área, Ricardo mais pro meio. A enfiada de bola para Stengo, mete a cabeça, olha a chance, o toque, ela vai passando. Para uma goleada inédita em cima da seleção brasileira. Então temos esse vexame, difícil de explicar. Pelos relatos, fica a sensação até de que foi um resultado maior do que o jogo realmente mostrava, mas foi 4-0. E tomar 4-0 do Chile não é fácil. Incrivelmente, o Raí saiu ou ileso ou quase ileso desse desastre, pois, pelos relatos também da revista Placar, jogou até que bem. Até que bem. E abrindo aspas aqui para o técnico da seleção, porque o técnico da seleção foi submetido a essa pergunta, né? E aí o Raí até que passou ileso, tal. Ele falou, olha, o Raí jogou bem e não me surpreendeu, porque ele vinha bem nos amistosos. Na cotação da Placar, o Raí também ficou como bom, mesmo perdendo por 4-0, com o seguinte complemento. Ele foi um lutador e fez a sua melhor partida. Então é o seguinte, o Raí não saiu muito chamuscado, não, da Copa América de 1987. Foi uma vergonha perder de 4-0, mas está poupado o nome do Raí, está preservado. Bem nos amistosos, ileso na Copa América, machucado no PAN. Esse é o Raí do Botafogo indo para o São Paulo e pós-Copa de 86 com o Brasil rumo à Copa de 90. O Raí está no radar? Certamente está no radar e é a partir daí que a gente já mira na Copa de 90, que a gente sabe que não aconteceu, o Raí não jogou aquela Copa, mas ele está ali, ele faz parte dessa história. Chegamos então em 1988, o Raí volta ao time nos amistosos do final de 87, mas aí vem a sua primeira freada na seleção, seu primeiro hiato. Nem o Carlos Alberto, nem o Lazzaroni, que vem depois, bancam o Raí por todo aquele ciclo. 88, 89, 90 com Copa do Mundo, metade de 91, essa geração, esse tempo, é o tempo de Valdo, de Silas, de Edu Manga, de Giovani, de Neto, de Leonardo, mas o Raí, que está ali construindo a sua história no São Paulo, fica de fora dessa corrida para a Copa de 90. Não chega a ser um enorme absurdo, não chega a ser aquela coisa de minha nossa, como é que o cara não coube na seleção, mas ele estava ali, né? Vencendo títulos, ganhando espaço, se tornando um jogador
mais maduro, mais inteiro no São Paulo, onde logo ali na frente ele ganharia Libertadores e Mundial, sobretudo em 89, né? Campeão paulista, jogando muita bola, mas aí talvez já fosse tarde demais para ele conseguir conquistar o Lazzaroni. Fato é que aquele Raí despontando no Botafogo não se confirma como um cara com tanto espaço em 88, 89, 90, 91. Perde um pouco a corrida, mesmo coincidindo com a sua maturação no Morumbi. Então temos aí mais já o primeiro fato, não diria anormal, mas não convencional, né? Quando a melhor fase do Raí não deu seleção, enquanto a fase de transição de clube ali deu seleção. E de fato tinha muita gente, como você citou, Divaldo, Silas, Edu Manga, que a gente grava isso daqui no começo de outubro, Edu Manga, que faleceu recentemente, que descanse em paz, e um Raí que de fato está crescendo muito, só que está crescendo num período, e aí é uma observação que a gente faz sobre o Lazzaroni especificamente, a Copa América de 89, se você bate a convocação e a escalação do Brasil em 89 para o Brasil da Copa de 90, o Lazzaroni mexe pouco, né? Então o Lazzaroni tinha como característica naquele recorte de tempo, tinha a ideia de mexer pouco na seleção, isso não fez bem para o Raí na seleção. De repente, Copa América. Assim como ninguém explicou o que o Raí fez de tão errado em 1987 para sumir do time, tá no radar, mas sumir do time a partir de 88, foi também sem muita cerimônia que ele, não convocado em nenhum dos amistosos de 91, pós-Copa de 90, o Brasil fez 5 amistosos em 91 sem o Raí, inclusive os amistosos preparatórios para a Copa América, dias antes da convocação, rolou o Raí. O Raí foi convocado para a Copa América. A Copa América de 91, então teria o Raí com a camisa 18, era o time do Falcão, né? O Falcão começando o seu trabalho, e tinha aquela Copa América como um teste efetivo ali para ver se ele continuava ou não. O Falcão confiava muito no Neto, o Neto era o camisa 10 e a faixa, o Corinthians era o atual campeão brasileiro, muito por causa do Neto, então o Falcão confiou muito nele, e o Raí era um reserva do Neto, um jogador de repente para complementar o meio campo ali. O Falcão dava a entender que a final nacional de 90, né, São Paulo do Raí contra Corinthians do Neto, tinha o seu peso na hora da convocação. E há uma gangorra, né, Paulo? O Raí entra no intervalo da rodada 1, sai o Careca Bianchese, entrou o Raí. O jogo é 2-1, o Brasil ganha da Bolívia. Depois, na rodada 2, o Raí dá passe para gol, o Brasil empata com o Uruguai. Então, o Raí joga a partida inteira, é titular, joga os 90 minutos. E depois, ele é titular no jogo 3, mas é sacado no intervalo contra a Colômbia. O Brasil perde por 2-0, aí é o Careca Bianchese que volta para o time no lugar do Raí. Então, o Raí entra no começo da 1, joga 2, sai no meio da rodada 3, e é o fim do Raí. Você falou que o Falcão estava em testes, segue em teste, né? O Falcão, acho que há 35 anos, o pós-carreira do Falcão é bastante acidentado. Pós-carreira de jogador, né? Acho que se encontrou, no fim das contas, muito mais como comentarista. O time era confuso, parecia ter pouca coesão tática, fazia muita troca o Falcão, estava buscando o time ali, talvez um pouco apressado, um pouco ansioso para achar logo o seu time, também com toda a pressão de comandar uma seleção brasileira em tempo sem título de Copa do Mundo, né? Preciso lembrar. Renato Gaúcho jogava em várias posições, João Paulo, Careca, Luiz Henrique, Mazinho, Raí, toda uma turma que estava tentando se encontrar ali no time. O Neto não foi o dono do time como alguém poderia imaginar, depois de conquistar o Brasileirão pelo Corinthians, e o Raí, depois de ser sacado na rodada 3, não pisou mais no gramado. O Brasil fez outros 4 jogos, o Raí foi lá para o fim da fila, e o Brasil foi vice-campeão, era um quadrangular final, por isso a sequência ali ainda mais longa naquela Copa América. Ficou uma sensação
de que na lista do Falcão o Raí estava meio fora, estava meio queimado. A sensação ao fim da Copa América era de que o treinador não tinha pirado no Raí, não. Ele estava ficando um pouco para trás. O que acontece nesse ano de 91, ano de Copa América, que meio que colocou o Raí no fim da fila, é que começava ali, em 91, a jornada maior do Raí pelo São Paulo, ou até a jornada maior do São Paulo nesse planeta, na nossa civilização aqui, planeta Terra, desde a invenção do futebol em diante, né? Não vou colocar desde a aparição de Jesus Cristo na Galileia ali, a criação do que a gente entende hoje por civilização moderna, tudo o São Paulo entre 91 e 93 vive o seu maior momento. Acho que isso não está nem perto de discussão. E o Raí é figuraça desse período. Naquele ano de 91, o São Paulo ganharia não só o Paulista, mas também o Brasileiro, e no ano seguinte, de novo o Paulista, Libertadores e também o Mundial de Clubes, ganhando do Barcelona em Tóquio. Conto para você, Paulo Júnior, realmente aconteceu do jeito que se descreve a conversa de Tele Santana com Johan Cruyff no hall do hotel lá em Tóquio, onde um senta na frente do outro e fala, vamos jogar bola sem faltas e fazer uma ode ao futebol arte? Não, mas tudo bem, né? Os grandalhões, né? Estamos falando de dois gênios da ideia de bola, eles podem nos enganar. Exato, porque no mundo de hoje, né, se você vai aumentar uma história, mas uma história que acontece dentro de campo, o que não falta é caçador de mitos, né? Do Andrei a tantos outros na internet. Vai buscar, né? O Thiago Arantes, por exemplo, foi buscar a história do Carnaval, que o Romário fez 3 gols e falou que o Cruyff que foi embora, esse jogo meio que não existiu, tudo mais, essas coisas acontecem. Agora, não tem como você comprovar se rolou ou não, exatamente como se diz a conversa do Tele com o Cruyff em Tóquio, num hall de hotel, na véspera de um Mundial de Clubes. E nesse caso, sendo Tele, sendo Cruyff, sendo Mundial de Clubes, sendo aquele Barcelona, aquele São Paulo, a gente não precisa de comprovação, a gente acredita que aconteceu. E assim, Leandro, se antes de um jogo alguém chegar para mim e falar, Paulo, vamos jogar bola, eu vou falar o quê pro cara? Vamos jogar bola, vamos jogar bola, pô. Você não precisa falar pro cara não, né? Mas tá tudo bem. Eu banco Tele e Cruyff. E eu também banco e acho que o futebol está justamente a beleza do futebol e também da competitividade, e as vitórias também são construídas e contadas nessa ambiguidade entre o time que sabe jogar, mas também, se você pergunta para qualquer São Paulino que viu esse jogo, que cultua esse jogo, ele vai falar, aquele time do São Paulo era uma delícia, mas ainda bem que o Ronaldão deu uma chegadaça no Stoichkov na lateral do campo, né? Então essas coisas acontecem. Você é um pouquinho de salada e um pouquinho de gordura, faz parte. Ernesto Paulo. Cadê você, Ernesto Paulo? Ele passava pela seleção brasileira, né? Foi uma passagem breve do Ernesto Paulo como técnico da seleção. Ele não chamou o Raí, mas o Parreira, que chega depois dele, o Parreira estreia no fim de outubro de 91, portanto já colando ali em 92, o Parreira faz algumas escolhas legais, como por exemplo, Bebeto no ataque, o Bebeto é pinçado pelo Parreira para a seleção, o Antônio Carlos, ainda um jovem zagueiro, também recebe toda a moral ali do Parreira, mas acima de tudo, o Parreira na sua estreia deixa muito claro uma parada, né? O Raí, que antes jogou com a 8, com a 18, acho que usou 17 também, agora ele era o 10. E não só o 10, o Parreira estreia na seleção com o Raí 10 e faixa de capitão, e ele corresponde, pelo menos nessa primeira partida, ele dá um passe de calcanhar para gol, ele faz um outro gol, inclusive um golaço de longe, e a gente vai ouvir
a narração, a gente vai ser transportado para essa estreia do Raí com o Parreira. Se mueve Bebeto, también la quiere Renato, sigue Bebeto para Ray, le queda Luis Enrique, ganó Luis Enrique, le pegó, ¡gol! ¡Gol! De Brasil, un golazo, Luis Enrique define a lo grande de esa manera para el primero del partido. Brasil 1, Yugoslavia 0, jugó de primera Bebeto para Ray. Despeja Bujovic, Luis Enrique, Ray de cabeza, no le puede pegar Bebeto, despeja Babunski, le pegó Ray, ¡gol! ¡Gol! De Brasil un golazo, Ray le pegó como vino, la baja con el pecho, le pega de primera intención y la clava en un ángulo inatajable. Un golazo. Ray de pierna derecha sobre el final mismo de la primera etapa. Además está Branco también en Italia. E não é que o Raí estreia com o Parreira com a 10 e a faixa só. A 10 e a faixa em Varginha. Perfeito. Varginha, no estádio municipal, prefeito Gilson Luiz de Mello. Brasil 3, Iugoslávia 1. É esse recorte. Você gosta de... Perdão, Paulo, você gosta de ET? Cara, acho que o verbo não é gostar, né? Eu diria que eu sou curioso. Tá bom. Gostar é uma palavra forte. É mais legal ser curioso sobre ET do que sobre... Tem outras coisas aí que não sou... Por exemplo, eu não sou nada curioso sobre, sei lá, a Arca de Noé, né? A Arca de Noé, você foi longe. A Arca de Noé, você foi longe. Não vejo nenhum sentido ficar... Será que teve? Será que não teve? Mas ET tá aí. O ET tá aí. A gente vai nesse recorte, então, desse período Parreira, Copa do Mundo, né, que vai dar lá na Copa do Mundo de 94, e é um período que talvez pouca gente vai se lembrar, né? O Parreira conta muito com o Raí. O Parreira acredita, de fato, naquela caminhada até o Mundial dos Estados Unidos, que o Raí pode ser o seu jogador de referência. Vamos subir um som, Pauleta, porque para corroborar com isso que você disse, que o Parreira o ama, a gente vai adiantar um pouquinho o tempo, daqui a pouco a gente faz um servição melhor, mas no meio das eliminatórias, começando o retorno das eliminatórias, ali o Tino Marcos fez uma reportagem para a TV Globo e a gente vai ouvir o quanto, né? No próprio texto do Tino ali está bem claro o quanto o Parreira gosta dele, mas perceba que o Parreira não está com o público. O Parreira gosta dele, mas existe uma sensação de que a opinião pública está decepcionada com o Raí, e isso talvez já começa a explicar 2 anos antes o que acontece na Copa em 94. Vamos ouvir. Então Raí continua no time e volta a jogar na posição onde foi campeão do mundo. São 2 anos de uma preferência inabalável. Desde a estreia de Parreira, Raí é o camisa 10, o eleito para ser o pensador da seleção. Mas desde que o grupo se reuniu há 1 mês, o capitão do Brasil vem só decepcionando. Pouco importa, é tanta admiração de Parreira por ele que logo veio a ideia. Se ele não deu certo no meio-campo, por que não daria no ataque? Hoje, no treino do São Paulo, a seleção formou com Palhinha no meio, Miller, Raí e Elivelton no ataque. Essa formação a ser testada no amistoso de domingo com o México foi decidida esta manhã. Ontem, poucas horas depois de se apresentar à seleção, o atacante Valdeir foi dormir titular. Com as contusões de Bebeto e Evair, o técnico Parreira tinha confirmado a escalação de Valdeir ao lado de Miller no ataque. Mas a evidência de que Palhinha não pode ficar de fora e a preferência por Raí fizeram o treinador mudar de ideia. E o capitão agradece. Na seleção eu vinha jogando de outra forma e já tinha tido boas atuações. Agora eu vou jogar de uma circunstância diferente, parecida do que eu jogo no São Paulo. Tá aí então esse amistoso citado, Brasil e México, 1-1, Raí de meia e capitão, agosto de 93.
O Raí é assunto fixo. O Brasil discute o que aconteceu no fim das contas em La Paz. A primeira derrota da seleção na história das eliminatórias aconteceu um mês antes, e cá entre nós, em algum momento aconteceria, né? Era um recorte de fato era um retrospecto bom até demais, né? Pois é, nunca perdeu um jogo para os seus vizinhos de continente. À medida que o regulamento, né, fosse abrindo, o Brasil ia acabar perdeu para a Bolívia, em La Paz. E todo o turno de visitante teve Brasil 0-0 com o Equador, Brasil perdendo de 2-0, portanto, para a Bolívia, e Brasil ganhando da Venezuela, aquele tempo que a Venezuela não valia de nada, 5-1 para o Brasil lá dentro. O Raí fez um gol nessa vitória por 5-1, em que ele voltou a ser capitão do time, saiu aos 10 minutos do segundo tempo, um jogo tranquilo do Brasil. Em La Paz, na derrota para a Bolívia, jogou 75 minutos, e no Equador jogou os 90 minutos. Nesses dois jogos ele não foi o capitão do time, ele voltou a ser capitão na vitória da Venezuela. Aí teve um amistoso com o México, que a gente ouviu, né, que no período em que sai a reportagem com o Tino Marcos, que a gente assistiu há pouco, e 40 dias de fogo bruto. O Brasil joga de uma vez só, de uma data só, contra o Uruguai fora, e depois faz todo o seu turno como mandante. Joga contra todo mundo agora como time da casa. E nessa arrancada o Raí foi titular em todos. Portanto, se você joga primeiro tudo fora, depois tudo em casa, é nesse retorno que você tem que garantir a vaga. E o Raí esteve titular em todos, só saiu de campo em uma dessas partidas, e o Brasil ganhou todos. O Brasil, acho que não tomou nem gol, né? 6-0 na Bolívia, no Arruda, um jogo icônico, que faz o Brasil, depois do Tetra, voltar para Pernambuco só para agradecer. 2-0 no Uruguai, no Maracanã, o jogo do Romário, o jogo da carreira, né? O jogo da vida do Romário. E o Raí sempre presente, autor nesse período, nesse retorno aí, de outros 2 gols, e o Brasil vai para a Copa ainda com o reflexo, né, ainda reverberando o que foi esse retorno de eliminatórias. E se o Raí foi titular nas eliminatórias todas, vai ser titular também na Copa do Mundo, com o acréscimo, né, Raí? Né, Paulo? Isso é segundo semestre de 93, é o ano de 93, é o ano em que o São Paulo ganha o bi da Libertadores, vai ganhar o bi mundial, só que o Raí vai embora, entre um título e outro. O Raí não tá, então o Raí não volta para Tóquio. O Raí do bi da Libertadores, ele vai jogar pelo Paris Saint-Germain. E não dá para perder o Raí para o Mundial, hein? Que bom que ganhou, porque segura o cara, pelo menos, até o Natal. Do Romário no Maracanã, caneta, chapéu, gol, fazendo tudo o que queria, ao Romário, campeão do mundo lá nos Estados Unidos. Foram 7 amistosos preparatórios, essa reta final, essa lista final do Parreira para definir quem viajava rumo ao Tetra. O Raí ficou de fora de 2, um deles é aquele famoso 3-0 na Islândia, um jogo de teste, né? Paulo Sérgio, Viola, Zinho e Ronaldo foram titulares e garantiram vaga no Mundial, enquanto Túlio e Sávio, reservas que entraram no jogo, acabaram perdendo a corrida pela vaga, assim como Evair e Palinha, que tinham sido importantes nesses jogos em casa, nas eliminatórias, também ficaram fora, apesar de estarem no álbum, né? E aí tem que ver, né? É melhor estar no álbum ou estar no banco? É uma boa pergunta, né? É uma boa pergunta. Do muito que se fala, né? Já a gente vai chegar lá no amistoso contra a Argentina pré-Copa de 98, sempre tem esse jogo, né? Sempre tem aquele amistoso coladinho na Copa que alguém vai lembrar como o dia que fulano se garantiu e que ciclano se perdeu. Tem um jogo parecido, tem um jogo nesse jeitão em 94. O Brasil, em março, então há 3 meses do Mundial, devolveu ao Arruda o carinho recebido lá no Recife, no 6-0 em cima da Bolívia, e levou o amistoso para ser jogado lá. Olha que beleza, que presente
para o torcedor pernambucano. Miller titular com Raí, para ver se dava a liga dos tempos de São Paulo. O Zinho também titular, já buscando aquele balanço em que ele conseguiria fazer com muita capacidade, com muita categoria durante o Mundial. E veja só você, Rivaldo, tendo a sua chance. O jovem Rivaldo, que já estava, né, jogando muita bola, não ainda sua bola de melhor do mundo, mas já era um jogador de primeiro nível no futebol brasileiro. 2-0, gols de Bebeto, num amistoso que ficou lembrado pelo número absurdo de faltas. O recifense foi ao Arruda dar um voto de confiança para o Brasil rumo ao Tetra e assistiu 69 faltas. 69 faltas num amistoso pré-Copa. Que coisa. 69 faltas, sem contar os ameaços, né, Paulo? Porque teve tentativa de cotovelo para tudo que é lado, tentativa de joelhada. Qualquer jogador no chão tomava meio com um totó, um pisão. Eu costumo dizer sobre essa partida e assistir né, tem no YouTube, né? Os lances do jogo e tal, que é meio milagroso que esse jogo não tenha descambado para trocação de soco primitiva, né? Porque, assim, oportunidade de acabar com o profissionalismo e partir para o primitivo é o que não faltou nesse jogo. Olha como briga a Argentina, não deu para o Mauro. Fez o toque para Léo Garcia. Ricardo Gomes pegou o Léo Garcia duro, Batistuta partiu, bateu. O Zete fez a terra, Ricardo Rocha. Olha o Raí cheio de vontade, que beleza, o Raí tá cheio de vontade. Faz a proteção, entrou por trás, pegando tudo, levantando tudo o Vasquez. Raí, que no último jogo voltou à condição de titular. Boa jogada no seu pé, olha só o Simeone. O Ricardo Rocha já foi lá, o Moser também. Já meteram o dedo na cara do argentino, por quê? Porque ele pisou na mão do rival. Meteram o cotovelo nele. Tem que pintar cartão aí. É um Brasil e Argentina e não compensa, né? Não compensa um Brasil e Argentina amistoso a 3 meses da Copa. Eu vou cantar a Argentina aqui só pro nosso ouvinte ter noção da bucha. Goicoechea, Hernan Dias, Sérgio Vázquez, Fernando Cáceres e Chamou, Redondo, Canha, depois Montserrat, Diego Simeone, Léo Rodrigues, depois Ortega, Cláudio Garcia e Gabriel Batistuta, o técnico Alfio Basile. Na súmula são 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartões amarelos apenas. 6 cartões para quase 70 faltas. E aí você tem uma nota para adivinhar quem mediou. O Wilson Souza de Mendonça, o econômico, não saiu amarelando todo mundo. Foi uma maneira de viabilizar os 90 minutos da partida, que se ele fosse levar a ferro e fogo, o jogo não teria fim. Aí, Pauleta, a gente teve um outro amistoso, esse não conta pro ranking da FIFA, é o tipo de jogo que as pessoas contam como não oficial, mas é jogo oficial da seleção. Primeiro, porque tinha Galvão Bueno e Plim Plim. Segundo, porque tinha o fardamento completo, quer dizer, o roupeiro dobrou o short da seleção, né? Tava lá, pegou o busão, o ônibus normal, saiu do hotel, tomou suco de laranja ali no café da manhã, jogo do Brasil. Só que não conta para o ranking porque para a FIFA ali os jogos têm que ser contra outras seleções e o Brasil jogou não só contra um clube, jogou contra 2 clubes, né? Foi um combinado e aí a FIFA não gosta de jogos contra times combinados. Brasil contra Paris Saint-Germain, o uniforme do Paris Saint-Germain era o Paris Saint-Germain, mas com combinado com jogadores do Bordeaux também. Então era um combinado Paris Saint-Germain-Bordeaux. Seria mais ou menos como se a França viesse aqui em 2014, antes da Copa, e fizesse um amistoso contra o Flamengo e o Goiás. Né? Flamengo com tinha um intruso, Assis, jogador do Sion da Suíça à época. Então seria um Flamengo-Goiás trazendo um jogador do Paraguai.
O Flamengo-Goiás com o Romerito em campo. Esse combinadão, esse PS Bordeaux, tinha o Lizarrazu, tinha o George Weah, tinha o centroavante Graveline, não era um time morto, não. E para o nosso roteiro, qual é a importância desse jogo, né, Paulo? O jogo foi contra o Paris Saint-Germain, em Paris, ou seja, é como se o Raí estivesse recebendo a seleção brasileira na sua casa. E isso não é pouca coisa, considerando que você faz a distinção ali, né? Você vira a manchete, você vira o Cicerone ali, o Raí era o principal nome daquele rolê, daquele momento, daquela data ali. E o Raí recebeu o Senna no meio do campo como capitão do time, né? Foi o jogo que o Senna entra com aquilo, um pullover, eu não sei qual é o nome mas um baita de um agasalho de lã, dá o pontapé inicial com a perna direita, mostrando ao mundo que chuta com a direita, que era destro, e o Raí, embora com a camisa 8, nesse jogo quem utilizou a camisa 10 foi o Zinho, é um jogo que acaba sendo sintomático do tamanho do jogador e do que habita o nosso imaginário, né? O Raí, bicampeão da Libertadores com São Paulo, campeão do mundo e tal, terminando seu primeiro ano em Paris, e o Brasil vai lá ver qual é que é. Essa seleção tem Rivaldo, tem Miller, tem Edmundo, o quarteto de ataque é esse, né? Rivaldo e Raí, Miller e Edmundo. No fim das contas, nenhum desses três que jogaram com o Raí pingou no Tetra, né? Pingou em campo. O Miller foi para a Copa, mas não jogou. Rivaldo e Edmundo nem para a Copa foram. Isso é 21 de abril, falta pouco para a Copa do Mundo. O jogo teve, essa é trivia boa, 1 minuto de silêncio pela morte do Denner, e 10 dias depois dessa partida, o Ayrton Senna morreria no muro da curva Tamburello, em Imola, San Marino, Itália. E o combinado Paris Saint-Germain, Bordeaux, jogo importantíssimo na preparação da seleção brasileira, visando a Copa do Mundo dos Estados Unidos, que começa daqui a menos de 60 dias. Um jogo muito importante, apesar das ausências do Brasil de Jorginho e Romário contundidos, e de Mauro Silva e Bebeto, que pediram para não participar do jogo. La Coruña pediu que eles não participassem, para que o time pudesse seguir na sua tentativa de título inédito de campeão espanhol. Mesmo assim, a seleção brasileira tem a grande maioria dos seus titulares. A viagem. Só sei de uma coisa, dentro dessa gaiola eu não fico. Alexandre, cada vez mais revoltado, só pensa em vingança. Vou acabar com a raça daqueles três desgraçados. Quero pegar um por um. Meu irmão, meu cunhado e o advogado que tá querendo me condenar. A viagem, hoje, 7 da noite. Globo e você, tudo a ver. E agora nós temos 1 minuto de silêncio, ao qual vamos nos unir, todos nós, também aqui na Europa, com a seleção brasileira, todos os jogadores, a comissão técnica, todos muito chocados com a violência da morte do menino Denner do Vasco. Profundamente lamentável, realmente abalou aos jogadores, a comissão técnica, todos os jornalistas aqui presentes. E saímos de um momento de tristeza, porque é anunciada agora em campo a presença do piloto brasileiro Ayrton Senna, piloto da Fórmula 1. Fez questão, estava na Inglaterra, fez questão de vir à França, torcer para a seleção brasileira, disse que vai estar presente à Copa do Mundo para torcer para a seleção brasileira, e ele é agora convidado a dar o pontapé inicial da partida. Esteve com os jogadores do Brasil, aí com o Raí, aí a presença de Ayrton Senna, eu acho que serviu para mostrar que às vezes 2 cabeças de ar não quer dizer que o time seja mais defensivo. Jogou com um só e o time não andou no ataque. Serviu para mostrar que o Mauro Silva faz falta e que o Brasil depende muito da genialidade de Bebeto e de Romário. E o resto é conversa. Tem que jogar os dois, Bebeto e Romário. Mauro Silva tem que jogar ele no meio campo e botar alguém no lugar do Raí. Vamos que vamos. Ergue o braço o senhor Alan Sarr. Final de um jogo lamentável como preparação da seleção brasileira em Paris. 0 para o Brasil, 0 para o combinado Paris Saint-Germain, Bordeaux. Você
vai ter a cobertura completa do repórter Pedro Bial no Jornal Nacional. Aqui, fim de jogo, 0-0, Brasil e Paris Saint-Germain. Ouvimos Galvão Bueno narrando e cornetando, como sempre, né? A última frase do Galvão no jogo é: tem que tirar o Raí. Muito educado com o meia-direita que o recebeu lá na França. Deixa eu fazer um parênteses aqui, Paulo, porque quando a gente pesquisa, faz o roteiro aqui, tem umas coisas que às vezes o roteiro ajuda a gente, né? O roteiro faz as coisas pra gente. O fato da última frase do jogo ser: tem que pôr alguém no lugar do Raí, e o juiz apita o fim do jogo, para quem faz o roteiro é uma beleza. Pois é. Que coisa, que influência do Galvão. Raí sem convencer, portanto, a opinião pública, ou Galvão Bueno, ainda sem perder espaço de fato no time, mas oscilando nas partidas. Dá para dizer que o Raí dividiu opiniões naquelas semanas de embarque para os Estados Unidos. Foi bem contra a Argentina, marcou gols nos amistosos finais contra Honduras e El Salvador, não foi muito bem em Paris, altos e baixos, Parreira bancando e nem todo mundo no Brasil confiando que dá para ganhar a Copa com o Raí jogando essa bola de camisa 10. Convocação da seleção brasileira. E agora os 22 do Brasil para a Copa do Mundo de 94. Goleiros: Tafarel, 28 anos, 1,81 m, 80 quilos, é do Reggiana da Itália, 79 jogos pela seleção. Zete, 29 anos, 1,87 m, 87 quilos, é do São Paulo, jogos pela seleção 26. Gilmar, 35 anos, 1,84 m, pesa 77 quilos, é do Flamengo, jogou 22 vezes pela seleção. Laterais: Jorginho, 29 anos, 1,75 m, 69 quilos, é do Bayern de Munique da Alemanha, jogos pela seleção 70. Cafu, 23 anos, 1,76 m, 74 quilos, é do São Paulo, 48 vezes atuando pela seleção brasileira. Branco, 30 anos, 1,80 m, 78 quilos, é do Fluminense, 76 jogos pela seleção. Leonardo, 24 anos, 1,77 m, 71 quilos, é do Kashima do Japão, 28 vezes pela seleção. Pistas: Raí, 28 anos, 1,89 m, 87 quilos, é do Paris Saint-Germain da França, 53 vezes pela seleção brasileira. Zinho, 26 anos, 1,70 m, 72 quilos, é do Palmeiras, jogos pela seleção 37. Mazinho, 28 anos, 1,69 m, 65 quilos, é do Palmeiras, jogos Luiz pela Alfredo, seleção um dos 51. grandes, pouco mencionado, né, no mundão de hoje aqui, mas um dos grandes da nossa crônica, da nossa comunicação oral do futebol. As pessoas meio desconfiadas do Raí, ok, mas meio desconfiadas de tudo, na verdade. A seleção brasileira foi para os Estados Unidos sem gozar da confiança máxima do povo. Chega o papel para inscrever, pega a bique azul, preenche ali, CPF, RG, número do passaporte, biriri, bororó, e o número da camisa. E o Raí Souza Vieira de Oliveira colocou camisa 10, inscrito na FIFA para a Copa do Mundo com a camisa 10. E na primeira rodada, pumba, gol do Raí. O Brasil vence a Rússia, 2-0, ele faz de pênalti o segundo gol, então ele é o camisa 10, ele é o capitão, e ele é o cobrador de pênalti. E aí vem o debate, né, Paulo? Essa parte aqui do nosso roteiro tá tudo feito em uma linha só, porque aqui é mais lembrança, mais o que a gente pode conversar do que propriamente informação. O Raí é titular e capitão por toda a primeira fase. Primeiro contra a Rússia, depois Camarões, depois Suécia. Para o mata-mata, o Parreira muda o time. Para o mata-mata, ele prefere dar o balanço com o Mazinho. Ele acha que com o Mazinho o time fica mais seguro. Ele acha que no mata-mata é hora de ser mais pragmático. E pelo menos é assim que a gente enxerga, né? Que o Parreira já deu essa dica em algum momento. A pressão era muito grande, a gente não podia se dar o luxo de perder, eu não queria correr riscos. E aí ele coloca um jogador que também, o Mazinho começou a carreira como lateral, então sabia preencher espaço,
É bom lembrar que nas oitavas de final ainda o Brasil muda a lateral esquerda, né? Um jogador mais ofensivo como o Leonardo vai expulso e sai da Copa, joga o branco, e aí você ter no time o Mazinho, que é um cara que já fez aquela posição, para de repente fazer a cobertura, para montar um meio de campo mais precavido, né? Como é que bate para você isso, o Paulo, essa coisa do camisa 10, né? A gente está falando do 10, do imaginário do brasileiro com camisa 10, tudo mais, e um povo que está reclamando da seleção, querendo que a seleção acene para ele de um jeito mais efusivo, e o que o Parreira faz é tirar o 10, colocar um jogador mais defensivo, que dá um passo mais atrás ali no campo, e, no entanto, isso parece ser aceito. E o Mazinho acaba sendo titular da Copa do Mundo até o título. Pois é, hoje é mais tranquilo de falar, porque não só viu-se a Copa, como já houve tempo bastante para rever e debater e dar voltas nesse debate, né? O Mazinho dá o balanço para o time, melhora o futebol para o Zinho e dá mais conforto para a dupla de ataque também. Os dois volantes já estavam jogando muito bem, né? Mauro Silva e Dunga. Eu acho que eu vejo duas coisas, né? Até passando aqui por todo o nosso roteiro. Primeiro que o Raí não é esse cara que carrega de fato esse imaginário do camisa 10 numa coisa mais clássica, mais romântica, né? Jogador muito talentoso, muito técnico, muito decisivo, mas que não necessariamente teve ali na seleção essa imagem de que a bola precisa passar por ele, né? Ele é o cara que vai dar o tapa refinado, né? Então eu acho que a saída do Raí do time não dá essa sensação de que, estamos fazendo maluquice, né? Ele é o tapa de qualidade do time. Acho que o Raí tinha características outras que o fizeram, né? Tá numa primeira prateleira aí do futebol, ser um dos maiores jogadores da história do São Paulo, para dizer o mínimo. Agora, tem um contexto de um Brasil precisando de resultado, né? Claro que o Brasil sempre precisa de resultado em Copa do Mundo. Acho que Copa do Mundo não dá tanto para diferenciar como às vezes a gente faz entre jogar bem, ganhar, ideia de treinador, ideia para aquele jogo. Acho que Copa do Mundo, ela, via de regra, por conta da sua característica do tiro curto e do jeito que é o futebol de seleções, ela é uma busca por um encaixe ali no momento. Então, acho que também o Parreira tinha a liberdade, digamos assim, depois de 24 anos sem ganhar a Copa do Mundo, depois das críticas em relação à Copa de 82, depois da Copa muito frágil do Brasil em 90, ainda que tenha jogado, né, um pouco mais de bola no dia da eliminação. Acho que o Parreira se sentia à vontade para cortar caminho para deixar o time mais competitivo. Então, assim, olha, não tá todo mundo puto que a gente não ganha há 24 anos? Tudo que eu puder fazer para o time ser mais firme, ser mais competitivo, ser mais coeso, ser mais seguro, ser mais inteiro, tudo que eu puder fazer, eu vou fazer. Então, acho que o contexto ajuda o Parreira, combinado com essa coisa que eu disse antes, um pouco da personalidade do Raí também. Acho que facilita você tirar esse jogador sem causar tanto ruído. E o Mazinho jogava muita bola, né? Acho que não é um jogador da mesma prateleira do Raí, da mesma característica, claro que não, mas a gente está falando de um cara que entendia demais, né? Sabia ser segundo, terceiro, quarto homem de meio campo, jogou de lateral, enfim, um cara, tenho certeza que resolveu o problema de treinador muitas e muitas vezes na carreira. Essa seleção lá, firme e forte. Foi um treino movimentadíssimo e de muita disposição. Para se ter uma ideia, o time titular fez 10 gols. O treinador modificou o time. O goleiro foi Zete. Márcio Santos jogou no lugar de Ricardo Gomes, ainda contundido. Leonardo está confirmado para domingo no lugar de Branco. Mas a maior surpresa está no meio-campo. Ontem, Parreira chamou Raí e comunicou reservadamente que ele sairia do time para a entrada de Mazinho. Pela primeira vez, Parreira tira Raí, que ele considera um jogador fundamental para o seu time. Este foi o Eliakim Araújo,
anunciando a saída do Raí, um boletim, né? Era pelo SBT, o Elinho Aquim era funcionário do SBT, um desses programas jornalísticos do canal. O Elinho Aquim cita aí, ó, o Raí vai pro banco, hein? Parece o pessoal assistindo o treino aqui, o Raí vai pro banco. O Raí não joga contra os Estados Unidos, ele entra nas quartas de final, mostrando inclusive muito serviço, querendo reconquistar o Parreira. Essa é uma das histórias de fundo da Copa, né? Que o Raí é elogiado no vestiário, o Parreira gosta muito de ver que o cara que perdeu a posição, que era o capitão do time, perdeu a posição, quando entrou nas quartas de final, entrou querendo comer bandeirinha de escanteio, querendo comer terra, e deu carrinho, até saiu um pouco das suas características, mas jogou para dar aquele recado assim, ó, não tem vaidade aqui, eu tô chegando, me colocaram agora para jogar, e eu não tô puto, não tô fazendo biquinho, não. Isso foi importante. Tanto que o Raí volta a jogar na semifinal. Ele joga 55 minutos nessas duas partidas. Ele entra no intervalo da semifinal. E contra a Holanda, ele entra assim que a Holanda faz os gols, né? Inclusive tem a famosa frase do Galvão Bueno na transmissão. Fala assim, agora que arrombaram a porta, o Parreira quer trocar a fechadura. A fechadura, no caso, era o Raí para segurar a bola no ataque, segundo pensava o nosso oráculo do Plim Plim, Galvão Bueno. O Mazinho contra a Suécia perde um gol sem goleiro. Não dá. Tem que fazer aquele gol, né? Tem que fazer. E aí o Parreira decidiu, no intervalo daquele jogo, tirou o Mazinho, devia estar puto, e aí entrou o Raí no seu lugar, e foi tudo. Na Copa do Mundo jogou são 4 mata-matas, ele jogou a quarta e a semi. Pela expulsão do Leonardo, dá para entender que ele não tem entrado nas oitavas. Talvez ele fosse entrar. E a final é muito específica. A gente tem sempre que lembrar que a final da Copa de 94 é um contexto muito específico de esgotamento total, físico, mental de todo mundo. Então, acho que o Raí, diferentemente do que a gente citou em outros jogadores, que ficou de fim da fila, o próprio Raí na Copa América, que foi pro fim da fila, não é o caso. Ele continuou nos planos do Parreira ao longo da Copa de 94. Isso tem que ser citado porque tem gente que diz que o Raí foi defenestrado da Copa de 94 e não foi bem assim. Tele Santana, no Roda Viva, explica por que, na opinião dele, o Raí não jogou bem na Copa. Perceba como ficou na cabeça das pessoas essa sensação de que o Raí não jogou bem. Raí Dunga Marucil. Eu preferi o Raí, em forma, 25 anos, Raí. Mas aí com qualquer idade, não precisa ser os 25 anos. Não, eu preferi o Raí, estando em forma, como jogava no São Paulo, eu prefiro o Raí. Mas, Tele... O que falta para o Raí, então, acontecer na seleção, desabrochar na seleção, e bem como ele ia no São Paulo, que até hoje ele na seleção ele não conseguiu ainda? Eu não sei o que está se passando com o Raí, não falei mais com o Raí, infelizmente, nem por telefone, nem nada, mas... Para mim, o problema do Raí não é físico, não é técnico, não é nada, é cabeça. Para mim é cabeça. Porque ele aqui era um jogador confiante, acreditava nele, acreditava em quem acreditava nele, que no caso a comissão técnica, era um homem amigo de todos os companheiros. Lá no Paris Saint-Germain ele é mais um. Então ele deixou de ser aquela figura que era aqui, onde a própria torcida aceitava os seus erros, não o vaiava. Lá ele já pensa 2 vezes, se ele errar vai ser vaiado. Então tudo isso deve estar pesando, porque ninguém esquece de jogar futebol. E se ele estivesse mal fisicamente, vamos admitir que pelo menos 15 minutos ele tinha que jogar bem, ele tinha condição de jogar pelo menos 15 minutos. Então não é o preparo físico, não é a técnica, que ninguém esquece. O problema para mim é cabeça, é ele confiar nele, acreditar nele e acreditar em quem dirige. Qual a primeira lembrança que você tem do Ronaldo na vida? Lembrança lá, né, lá em 94, a gente chegou lá, moleque, a gente sabia que tava apavorando lá em Minas já, jogando muito, fazendo muito gol. E a lembrança que eu tenho é o olhar dele pro Romário, né? Já chegou aquele... Não sei se até... Tanto que o Romário encheu o saco dele, não sei se até o final era um olhar de admiração, a mesmo, assim, viraram amigões, mas era aquele olhar assim de... Pô, o Romário tava no auge e o Ronaldo, a gente sabia que o caminho dele também ia ser parecido. Mas era ali chegando na Copa, mais molecão mesmo ali, até porque tinha Romário e Bebeto também. Ele sabia que ia ser difícil jogar, né? Que era por estar novo, mas acho que a torcida
E os outros jogadores que viam o potencial dele, às vezes acreditavam mais do que ele, que de repente ele podia entrar com 17 anos, 17? 17 anos. Até tomou uma dura, né, o Romário? Não, muitas. Pauleta, a gente linkou também, depois do Tele falando, uma pequena história sobre o Raí, sobre o Ronaldo, na verdade, né? O Raí falando sobre o menino Ronaldo na Copa de 94. Boa, e aí passado o tetra, o Raí vira de fato o Raí do Paris Saint-Germain, constrói a sua idolatria por lá, um francês mais do que fluente, aquela coisa toda que a gente sabe do Raí, cara muito, muito respeitado e que circula em muitos e muitos ambientes e situações pelo mundo até hoje. Ele só vai fazer mais uma partida pela seleção, então não tem Raí no pós-94, em 95, em 96, em 97. Ele vai voltar em abril de 98 e, no final das contas, era melhor nem ter jogado. Ainda que esse é um jogo fundamental para a gente estar querendo contar essa história por aqui também. O Brasil termina 94 com Zinho, Ronaldo, Viola e Marques. Então, 3 tetras e o Marques como uma novidade. Começa 95 com Juninho Paulista, Souza, Sávio e Bebeto. Depois estreia na Copa América de 95 com Juninho, Zinho, Edmundo e Túlio. Joga a Copa América com Edmundo e Túlio, portanto. Depois da Copa América chega o Giovani, estreia o Giovani, cracaço do Santos. Leonardo, então lateral em 94, tá jogando ali na meia com o Giovani. No final de 95, tem um amistoso em que a meia tem Rivaldo e Giovani. O Rivaldo já começa a ganhar mais espaço. Em 96 tem aquela cascata da Copa Ouro, do finado torneio para a seleção. O Brasil joga com Arilson, Jameli, Sávio e Caioba. O Caio Ribeiro teve esse time, Jameli, Sávio e Caio. A gente, quando chega em 96, listando aqui para citar, né, a concorrência do Raí. Último jogo de 96, Djalminha, Giovani, Denilson e Ronaldo. É um senhor ataque, hein? O Romário volta para a seleção no começo de 97, as idas e vindas do baixinho, e tem um monte de teste em 97, a gente fez um episódio recente aqui sobre o Dodô, mas só para dizer que nesse balaio todo, entre os remanescentes do Tetra e toda uma geração que a gente sabe que jogaria a Copa de 98, que seria inclusive penta em 2002, não tem o Raí, não cabe o Raí nesse bololô todo. E se a gente está fazendo esse episódio, tentando reposicionar no imaginário das pessoas os êxitos do Raí, que muitas vezes são lidos como fracasso e tal, vale dizer que nos anos de Paris Saint-Germain, só uma vez o campeonato francês foi vencido, né? Justamente no primeiro ano, 93, 94. Depois o Raí pelo Paris Saint-Germain ganha a Copa da França em 95 e na sua saideira em 98, a Copa da Liga em 95 e também na saideira de 98, e só. A Supercopa da França é vencida em 95 e no âmbito internacional tem a Recopa Europeia que o Paris Saint-Germain ganha em 96. O Raí, maior ídolo da história do Paris Saint-Germain, tudo, mas ele não foi tetracampeão francês por lá também, então para a gente diminuir essa distância, né, entre o Raí da seleção e o Raí do Paris Saint-Germain, também não eram tão distantes assim. Perto da Copa de 98, o Brasil enfrenta a Alemanha, na Alemanha, frio da porra, todo mundo jogando de luva, pelo menos essa é a lembrança que eu tenho, o Brasil ganha 2-1. Em 30 de abril, o Brasil recebe a Argentina no Maracanã, o fatídico jogo, e de repente a gente já tem o Raí jogando no... O Raí já volta a ser jogador do São Paulo, a Copa do Mundo não existe para ele, o ciclo no Paris está terminado e o ciclo pela seleção também. Mas para a gente entender um pouquinho do perfil, a gente vai fazer um melhores momentos aqui, porque teve uma reportagem, um programa, na verdade, né, de 30 minutos, da Globo News com o Raí, um pouquinho antes da Copa de 98. A Globo News levou equipe até Paris para perfilar o Raí, para entender que vida era aquela que o Raí levava,
como é que o Raí enxergava a seleção, Copa do Mundo, futuro e tudo mais. Vamos ouvir. Eu me considero um convocável, mas a nível de esperança, acho que é muito difícil, mas pode acontecer. Fim de treino no campo do Paris Saint-Germain, nos arredores da capital francesa. Perto do vestiário, um grupo de fãs ansiosos enfrenta o frio intenso munido de caneta, papel e máquinas fotográficas para aguardar a saída do seu ídolo. Hoje, Raí domina o idioma francês e saboreia a consagração total no país que adotou. Difícil pela história, bom, há algum tempo que eu não sou convocado. Tem muitas gerações que apareceram depois da minha saída. São 4 anos e meio, quase 5 aqui na França. Então, a cada ano no Brasil aparece uma quantidade imensa de jogadores que as pessoas podem seguir de mais perto lá no Brasil. Então, são dificuldades. A Copa do Mundo, claro que é uma coisa que marca, apesar de a gente ter sido campeão do mundo também. Mas a última imagem sempre não foi a melhor que eu deixei, mas eu tenho certeza que isso para mim não importa. O que importa são as pessoas que estão ao meu lado, que convivem comigo, que me conhecem mais profundamente. Isso aqui é o mais importante. Não só no Brasil, mas em todo o mundo. Aí, veterano, campeão do mundo, tetracampeão em 94. Sobra brasileira, Zé Elias, tocou para Ronaldinho. Pintou lá atrás o corte de Sensini. Entrada mais dura ali em cima do Almeida. O Raí na passagem pegou o Almeida, realmente pegou. Olha aí a repetição. Deu o chamado rapa, a rasteira ali no Almeida. Denilson recebe de novo com o Roberto. O Brasil não viu o ataque nenhuma vez. Aí tenta a jogada, dura a marcação em cima dele. A falta marcada pelo francês. Tem pressa Raí na cobrança. Aí ele recebe. César Santos. César vai mais pra frente. Ele tenta o toque para Raí. Recebe Raí. Tentativa com Ronaldinho. Nos primeiros tempos 0-0 Brasil e Argentina. Também na verdade o Brasil não chegou nenhuma vez. Olha o Raí, botou na frente, levou vantagem. Foi firme na jogada, disputando o lance com o Ayala. Aí tem 90 minutos para mostrar ao Zagallo que tem lugar. Ele saiu para reclamar. Aí com o Cafu. A soldura do Simeone em cima do Cafu. Aí, por enquanto apenas essa alteração por ordem física. Vai entrar o Kleber no lugar do Aldair. E outra falta do Raí ali no meio de campo. Copa 98. A Globo é mais Brasil. Para a entrada de Leonardo. Leonardo é mais um jogador a realizar o sonho de jogar no Maracanã pela seleção brasileira. Paulo Júnior, um tanto de Globo News perfilando o Raí, e a gente ouviu agora, coladinho, o fatídico jogo no Maracanã, a torcida pegando no pé do Raí, mas o Raí pegando na bola também, o Raí querendo jogar. O Brasil que jogou com Tafarel, Cafu, Aldair, Júnior Baiano, Roberto Carlos, Zé Elias, que é outro que titular nessa partida e não foi para a Copa, Raí, César Sampaio e Denilson, Romário e Ronaldo entraram Clebão, Leonardo e Edmundo a pedidos da torcida do técnico Mário Jorge Lobo Zagallo. O time de Daniel Passarella no Maraca, arbitragem francesa, tem umas coisas, né? A Copa é na França, vamos trazer um juiz da França, né? Alain só. O time da Argentina, Germán Burgos, Vivas, Ayala, Sensini, Zanetti, Almeida, Veron, Ortega e Simeone, Cláudio Lopes, o autor do gol, e Gabriel Batistuta, um bom time, hein? Entraram ainda Marcelo Delgado e Pineda, time de, obviamente, jogadores do futebol argentino e muita gente jogando na Itália, um ou outro na Espanha, um bom time do Passarella, carimbou o Brasil lá dentro. E poderia ter enfrentado o Brasil na semifinal da Copa se não tivéssemos Bergkamp no Velodrome nas quartas de final daquele Mundial, mas aí já não é assunto nosso, porque se o Raí não foi para a Copa e o roteiro é sobre o Raí, a gente lava as mãos e deixa a Copa para lá. Pauleta, muito obrigado pela companhia, amigo e amiga do meu time de botão, muito obrigado pela companhia. A gente já está há mais de uma década com o meu time de botão no ar e fazendo isso com muito cuidado, muito respeito, muito carinho e até amor. A gente põe amor nesse negócio. Beijo para você. Valeu demais. E se o Zagallo não tinha tanta convicção no Giovani,
tanto que jogou meio tempo e nunca mais voltou, era melhor ter levado o Raí, né? Para ter um meia no banco que não está na espinha do time, um tetracampeão com mais experiência e acho que um jogador mais de grupo também que o Giovani teria sido mais útil. Mas não deu. Uma Copa, um título, tá de ótimo tamanho também para o Raí. Valeu, abraço.